E aí pessoal da internet, meu nome é Gabriel Leão e a gente está mais aqui com mais uma vez a Rouba-Aulinha. É a minha aula de física, como vocês já sabem, e eu vou abordar um conteúdo que cai bastante em vestibulares aí, é um conteúdo do segundo ano do ensino médio, para vocês aí que já vão ingressar no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, ou já estão no segundo ou no terceiro. Se vocês estiverem no segundo, essa aula vai ajudar bastante vocês, e no terceiro, caso vocês queiram dar uma revisada básica. Eu vou abordar aqui esse conteúdo do segundo ano, que é termometria e calorimetria. Só que eu vou jogar eles aqui de uma maneira que eu vou compará-los. Como é que eu vou fazer? Eu vou comparar eles com versos, que é o que as pessoas costumam confundir. A termometria e a calorimetria. A termometria, como o nome já tende a falar aí, que é a medição de calor. Só que o que é calor pra gente? Geralmente quando a gente sai para a rua ou para algum lugar, nas nossas casas mesmo, a gente costuma falar em relação à temperatura do dia como se estivesse calor, como se estivesse frio. A gente fala, nossa, mas hoje está muito quente, está muito calor. E a gente fala isso de uma maneira meio que errada. Meio não, totalmente errada. A gente não deveria falar assim. Eu vou falar da maneira que a gente deveria falar, só que de uma maneira mais científica. E as pessoas não perdem tempo falando dessa maneira e falam que está quente, calor, frio. E eu vou abordar primeiro aqui definições. A gente não vai trabalhar com cálculos ainda, não vai trabalhar com matemática. É só definições para vocês entenderem basicamente o que as provas do Enem pedem, que é muito mais teorias do que cálculos propriamente dito. Então eu vou abordar primeiro aqui. Eu peguei duas nuvenzinhas, chamei essa daqui de quente e essa aqui de frio. A primeira nuvenzinha, por que eu chamei ela de quente? Porque os físicos, desde antigamente, diziam que um corpo que possui... eu vou ter que usar a primeira palavra, que é bom vocês anotarem aí. Energia. O primeiro passo é a gente descobrir primeiro que o calor nada mais é do que energia. Então, o corpo que possui mais energia, ele vai tender a ceder energia para o corpo que tem menos energia. É uma contribuição. Então, esse corpo vai gerar um fluxo em direção ao corpo mais frio. Tranquilo? E aí, eu coloquei essa frase aqui, que a gente vai responder no final da aula, que é: o café é quente ou frio? Eu vou abordar uma relação com vocês bem legal da gente entender esse conteúdo de verdade. Quando a gente pega um café de manhã lá, a gente vai beber o café e ele tá quente. Se a gente beber ele, tá queimando a boca, né? A gente não vai colocar o café na boca porque vai queimar, e não vai beber tudo de uma vez porque senão vai queimar. Mas agora a gente vai pegar o café e vai comparar ele com a superfície do sol. Quem é quente de verdade? A superfície do sol ou o café? O café, perto da superfície do sol, ele é, digamos que, frio. Então, meio que essa ideologia de falar que o que está frio, o que está quente, na verdade, na maioria das vezes, não é muito bom a gente usar. Porque ele não define, na verdade, o que é frio e o que é quente de verdade. O sol é muito mais quente que uma xícara de café, a gente sabe disso. Mas a gente é acostumado a falar que o café está muito quente e o sol é quente demais. Então, quem é quente de verdade? É muito mais fácil a gente abordar essa ideia de uma maneira física, porque aqui é para a gente falar de física. E vamos partir para as definições. Primeiro vamos falar do calor. O calor, como eu já disse para vocês, nada mais é do que fluxo de energia. Então, é a direção em que a energia vai, não importa. Por exemplo, o Sol e a Terra. O Sol manda uma carga bastante alta de energia em direção à Terra, para deixar ela bem quentinha para a gente. E a gente vai falar agora de temperatura, que é o que as pessoas mais confundem. A temperatura nada mais é do que uma invenção. A gente buscou entender o que era temperatura justamente para a gente falar se estava quente ou se estava frio. Então,
a partir de estudos físicos, químicos, elaboraram uma ideia de quando um corpo aborda uma ideia de quente, é que as partículas estão mais agitadas. O que é partículas mais agitadas? Não estou entendendo nada. É o seguinte, se você pega vamos pegar aqui uma partícula dessa nuvenzinha quente. Vamos pegar uma partícula aqui, outra partícula aqui, e essas partículas estão abandonadas num setor da nuvenzinha em que elas estão numa agitação bem maior. Entenderam? Eu vou pegar agora uma partícula na nuvenzinha fria. O que a partícula na nuvenzinha fria vai fazer? Ela vai rodar para cá. Vou botar ela em direções totalmente aleatórias aqui. E eu vou dizer agora que essas partículas aqui estão se movimentando de uma maneira bastante agitada. Quando você, digamos, você está em casa e você está num sofá lá, sem um ventilador, sem um ar-condicionado, digamos que vai ficar uma hora que vai ficar tão quente, digamos que você está numa cidade quente. E toda hora eu abordo o termo erradamente, né? Porque a gente está acostumado a fazer isso, mas aqui a gente não pode, né? Então vamos continuar falando assim, só para vocês entenderem o sentido. Eu vou falar que está quente, mas em contraponto, o que vai acontecer quando vai ficar quente o local? Geralmente a gente não fica quieto quando o lugar está muito quente. A gente fica agitado, a gente fica querendo tender um lugar mais frio para a gente. Então, o que acontece aqui? As partículas, os átomos de oxigênio, nitrogênio, seja qualquer átomo que for que a gente esquente, eles vão começar a tender a se movimentar muito rápido, entendeu? E em relação à nuvenzinha fria, é totalmente ao contrário. As partículas vão tender a se movimentar numa direção e em sentidos mais lentamente, vão querer ficar mais quietinhas. E em relação às quentes, não. Vão ficar completamente malucas, vão ficar batendo nas paredes e vão querer se libertar. Então, essa é a definição de temperatura, a agitação molecular. Então, quanto mais agitação, mais quente é a superfície, mais quente é o local, entendeu? E quanto menor a agitação molecular, a temperatura vai ser mais baixa, e a temperatura mais alta, maior a agitação molecular. E agora, essa pergunta aqui, como é que eu vou responder ela? O café é quente ou frio? Na verdade, ela não tem resposta. Por quê? Porque, como é que a gente vai responder agora ela de uma maneira física? O calor que existe dentro do café, ele vai ser abandonado para fora. A gente vê aquela fumacinha saindo do café, ele vai tender a ir para um lugar mais frio. Sempre é assim, o calor sai de um lugar que tem mais energia para um lugar que tem menos energia. É um fluxo de energia. Fluxo de energia. E assim, a resposta para essa pergunta, ela não existe dessa maneira aí. Ela existe assim. O café, da maneira que a gente bebe ele, as partículas de café, elas estão de uma maneira mais agitada. E o café, depois de algumas horas, as partículas deles, pois a energia que sai do café, aquela fumacinha que a gente vê sair do café, ele vai perdendo calor para o ambiente, vai perdendo calor, até uma hora que ele vai ficar quase totalmente sem calor, mas com energia, porque ele não perde totalmente a sua energia. Só que ele vai ficar cada vez mais frio, entenderam? Então é tudo baseado em relação ao calor que ele perde e a temperatura que baixa, ao contrário, que ele vai tentar perder energia, mas não perder a energia total, e vai ficando cada vez menos agitado, as moléculas vão ficar menos agitadas, e no comecinho, quando você faz o café, as moléculas estão totalmente agitadas. Então essa é a definição entre calor e temperatura, que é o que mais cai em vestibulares aí. Essa foi uma breve explicação aí, para a gente entender na verdade o que é calorimetria, termometria. E nas próximas aulas aí a gente vai tentar fazer alguns exercícios e abordar algumas ideias aí, para que fique mais completo para vocês aí. Alguns exercícios para explicar totalmente
o que é o que, abordar cálculos mesmo, porque o que vocês têm mesmo são os cálculos, mas aqui não vai ter nada, a gente vai conseguir resolver tudo. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu!